Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu respeito a opinião aqui de todos os senadores dessa casa. Agora, a minha opinião é que essa escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal e também o método de escolha de ministros de tribunais superiores nesse país não é o mais apropriado, não é o correto. Quando o presidente da República escolhe para a Suprema Corte do país o seu ministro da Justiça, um ministro de Estado seu, fica parecendo, pode até não ser, mas fica parecendo que ele está querendo colocar na Suprema Corte alguém para lhe defender pessoalmente, e não alguém para servir o país, para servir a nação. Essa negociação política para a escolha de um ministro do Supremo, isso não é correto. Isso não é bom para a população. Não é esse o melhor método que vai preservar o interesse do cidadão desse país. As indicações partidárias, lotear os ministérios. Um simples ministério com indicação partidária já é, na minha opinião, algo equivocado. Já é um absurdo. Agora, fazer isso no Supremo Tribunal Federal é o absurdo do absurdo, na minha concepção. Não é o melhor método. As pessoas que estão julgando no Tribunal Superior, na Suprema Corte, elas têm que ter total isenção, capacitação técnica e isenção. Eu apresentei nessa casa, em 2015, a proposta de emenda à Constituição 52 de 2015. Não existe sistema perfeito de escolha, mas eu propus concurso público para ministros de tribunais superiores e para os tribunais de contas. E não de forma vitalícia, sem a vitaliciedade. Aquilo ali não seria uma profissão, seria um serviço temporário à sociedade de 5 anos, com um mandato de 5 anos. A pessoa vai prestar um serviço à sociedade, por um período definido. E não teríamos as influências político-partidárias que nós temos hoje, nessas indicações, que faz com que, muitas vezes, o escolhido fique devendo favores ao presidente que o indicou e também aos senadores que aprovaram essa indicação. Não é esse o melhor método que preserva o interesse público, na minha opinião. Na minha concepção, não é esse o melhor caminho. E considero que a indicação do ministro da Justiça, do próprio governo, fica parecendo que ele vai estar lá para defender o governo, quando o ministro da Suprema Corte tem que defender o país. E o que valia para mim no governo do PT, continua valendo agora. Ah, mas já foi feito antes. Eu era contra antes e continuo sendo. Não é isso que, na minha opinião, melhor vai preservar o interesse público, o interesse do cidadão de bem desse país, que quer ver uma justiça justa e isenta de influências político-partidárias. Porque é isso que o cidadão de bem espera do Poder Judiciário, um Poder Judiciário isento de influências político-partidárias. E quando se escolhe o ministro da Justiça, fica parecendo que ele vai estar ali para defender aquele partido ou determinado partido que estiver no governo. Isso não é correto, não é o que melhor defende o interesse público, na minha opinião, e a minha posição é contrária a essa indicação e também a esse método de escolha, porque não posso acreditar que esse é o melhor método de escolha, porque não é esse método de escolha que melhor preserva o interesse do cidadão de bem desse país, daquela pessoa que quer ver uma justiça justa e isenta. Muito obrigado. Permite uma parte, senador?
Vossa Excelência tem um minuto ainda, a mesa deu mais um minuto para Vossa Excelência. Uma parte ao senador Lazier. Senador Regoff, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem do tema e quero dizer que tem um projeto exatamente, uma PEC exatamente com o sentido de mudar a sistemática da indicação. Sem querer tocar em nomes ou critério político, nós precisamos dar uma maior credibilidade ao sistema. Por isso, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com um brilhante parecer do senador Anastasia. Eu quero oportunamente conversar com o presidente Eunício para nós trazermos para o debate e alterar a sistemática. Não mais a decisão autocrática do presidente da República, mas sim uma comissão de juristas, de especialistas, a saber, presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente dos três tribunais superiores, procurador-geral da República e o presidente do Conselho Federal da OAB. Esse é o critério e nós brevemente haveremos de discutir um outro sistema de formação do Supremo Tribunal Federal. Cumprimentos pela abordagem do tema. Muito obrigado, senador Lazier. E só para completar, eu considero que, sem dúvida nenhuma, nós temos que mudar esse sistema, porque não é esse sistema que melhor preserva o interesse público, o interesse do cidadão de bem desse país, que quer ver uma justiça justa e isenta de influências político-partidárias. E só para terminar, eu quero parabenizar o atual presidente do Senado por estar começando a ordem do dia no horário que o regimento determina, que Vossa Excelência começa muito bem a sua gestão com essa atitude. Parabéns.